vem para a parte de contratação. Primeira parte é o que eu brinco de job description, que é o combinado não sai caro. Por que disso aqui? Se você não sabe o que você vai pedir para a pessoa que você está contratando, ela também não vai saber o que ela tem que executar. Então, aqui nos detalhes, automaticamente... Depois, Brazão, vou deixar de brinde para a galera 30 modelos de job description de diversos cargos, tá? A gente coloca na descrição do vídeo aqui no YouTube. E aí... Vou fazer melhor. Vou fazer melhor, Breyer, se você permitir. Galera, para você ter acesso a isso, você que está assistindo o replay aí no futuro, você vai acessar essa aula aqui dentro de marketingbrasil.org, tá? E lá você não vai ter acesso só a essa, não. Tem cursos gratuitos, tem várias lives lá, tá? Então é o nosso ambiente. Você só vai ter que se cadastrar nome, e-mail e eu acho que o WhatsApp lá. Coisa básica. 5 segundos, pode ser, Breyer? Bora. Vou colocar em anexo lá para vocês, tá? Então, vai lá, marketingbrasil.org. Vai. Beleza. A gente tem os 30 modelos ali de job description, já vai ajudar vocês bastante a construir de vocês. E uma das coisas que a galera me pergunta às vezes, pô, Gabriel, mas se eu quero que o cara estude, como é que a gente faz? Você tem que colocar no job description dele. Ler um livro por mês, consumir um curso por mês. Você tem que deixar isso anotado. Porque se você não combinou isso na entrevista, automaticamente você não pode cobrar depois. Bom, depois do job description, a gente vem com o anúncio de vaga. Dentro da parte de anúncio de vaga, você tem que deixar muito claro o que você espera. Então, lá no topo da vaga, você vai dizer qual é o nome da empresa, né? Vamos supor que aqui temos uma imagem, então aqui em cima o nome da empresa. Depois no meio, qual que é a vaga em específico. Abaixo, se é presencial ou home office. E logo abaixo, preenche o forms, qualquer coisa do tipo que você vai ter dentro da sua vaga. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente fala para o cara preencher o forms. Aí tem ali, preenche o forms. Tem todo um descritivo na vaga muito grande que a gente deixa bem claro nos detalhes o que a gente espera. E no final do forms. Já o preguiçoso, né? Exato. O que a gente faz aqui? A gente anuncia no Facebook. Por incrível que pareça, vem muita gente boa de lá. Normalmente a gente gasta em torno aí de 40 e poucos reais, 47 reais em média, para conseguir em torno de 80 pessoas preenchendo o formulário. Que isso? Um formulário que demora em torno de, literalmente, 40, 45 minutos para ser preenchido. Tá? Então, um formulário aí bem complexo. A gente também pede para o cara enviar o currículo junto, a gente faz análise de currículo dentro desse formulário. Esse formulário tem diversas perguntas de suma importância, tá? Esse formulário ele é brutal e a gente tem cada um específico para uma vaga, porque tem a parte da pessoa física, mas também tem a parte técnica dentro desse formulário, que a gente acaba perguntando de algumas coisas. Aí, nessa parte, a gente simplesmente, por exemplo, tem uma pergunta chamada o que é meritocracia para você? A pessoa responde. Dependendo da resposta dela, se ela não acredita em meritocracia, se ela acha que não faz sentido, ela já nem entra para dentro da empresa, a gente nem passa dentro do processo seletivo. Depois a gente tem outras 4 perguntas. Qual a sua aspiração máxima de carreira? Quais são os 3 principais defeitos seus, as 3 qualidades e também 3 coisas que te irritam. Aí são perguntas principais que a gente olha o que a pessoa tem ali, o que ela respondeu e já filtra por isso daí. São perguntas que literalmente são eliminatórias para passar para a próxima etapa da contratação. Tá? Normalmente, da galera inteira que preenche ali, em torno de 60 a 80 pessoas que preenchem o formulário por vaga, a gente chama no máximo 4 para entrevista. Então é um filtro muito absurdo. 5% aí, mais ou menos. 5%, exatamente. Tá? Quando é caso muito raro, eu chamo até 6, mas é quase impossível. O filtro aqui é muito grande. Depois vem a entrevista com RH. O que a gente faz aqui na entrevista com RH? Primeira coisa que eu faço é pedir para a pessoa contar um pouquinho da história dela. Fala, Brazão, tudo bom, cara? Conta um pouquinho da tua história para nós. Aí o Brazão vem, resume. Se o Brazão já começa contando a história desde que ele tinha 2 anos de idade, fala da avó dele, fala sobre 1000 e outras coisas, e fica 20 minutos no monólogo, cara, eu nem continuo a entrevista. Porque é um cara que quer literalmente ele ficar contando uma história, ao menos que seja para copywriter, eu não continuo a entrevista, porque senão não faz sentido. Porque é um cara que não tem muita objetividade. Depois disso, eu já faço uma pergunta de estresse. Então, eu crio ali um cenário para o cara. Normalmente tem 3 coisas que ele irrita,
Se, por exemplo, uma das coisas que irrita ele é ter que ficar repetindo as coisas, eu faço algumas outras perguntas e faço ele repetir. Desculpa, eu não entendi. Eu não sei se é o teu microfone, não sei o que é, mas você tem como repetir para mim. E aí o cara fica repetindo várias vezes. Isso é muito chato, essa entrevista. Para mim é divertido. O cara deve ser infernal, mas para mim é muito divertido. E quando não tem uma parada ali do que incomoda, cara, automaticamente uma parada que a gente faz bastante também é perguntar para ele de novo o que é meritocracia. Muitas vezes ele diz, pô, mas já respondi no formulário. Ah, mas é que eu não li, tu consegue responder para mim? O que acontece? O cara nunca responde o que está escrito no formulário. Ele sempre fala de forma diferente. Quando você vai falar, é diferente de quando você vai escrever. Uhum. Aí, depois de terminar de responder, você simplesmente diz, olha só, um dos valores da nossa empresa é a transparência. E a gente gosta muito de honestidade. Eu queria entender em que momento você está me mentindo. É aqui agora na entrevista ou foi na hora do formulário? Nossa! Porque não bate que ele respondeu na meritocracia. Exato. A pessoa fica roxa, branca, azul, amarela, rosa, entra em surto e aí ela, depois de um bugzinho de uns 5, 6 segundos, ela começa a te responder. Então, a gente faz esse teste de estresse inicial e depois disso nós vamos tendo aí alguns outros testes, tá? Como, por exemplo, o teste de cultura. O teste de cultura. Por exemplo, se o cara é zoeiro, a gente obviamente já vai lá, já brinca com ele, já troca ideia com ele, para ver o quanto que ele realmente vai estar adepto à brincadeira. A gente pergunta se ele já sofreu bullying, se ele já fez bullying, como é que é isso para ele. O cara ganha pontos da empresa. Já fez bullying? Boa! Boa, maravilha! 10 pontos! Mas é verdade, mano. O cara não aguenta a pressão. É complicado. E aí, velho, aqui no teste de cultura a gente também, por exemplo, gestor de tráfego. Se o cara vai fazer, por exemplo, uma parte de contingência, a gente fala, o modelo de contingência que a gente tem aqui na empresa demora 4 dias. Tu tá vendo que o João, que é teu colega, no mesmo nível de cargo que tu acabou de entrar aqui, que ele tá fazendo em 3 dias e os perfis dele estão dando problemas. No teu lugar, tendo o Brazão como teu líder, o que você faria? E a gente vê como é que o cara vai se comportar. O que é o esperado? Ele falar com o João, aí eu vou dizer, tá, mas o João falou para tu não te meter no trabalho dele, e agora o que faz? E o próximo esperado é que ele fale com o Brazão, que é o líder, e explique o que está acontecendo. Se ele não cumprir esse nível de comportamento, não faz sentido ele estar dentro da equipe. Sacou? Então a gente já filtra aí. Já teve gente que falou, cara, o meu trabalho eu tô fazendo bem feito? Sim. Então eu não tô nem aí. Vamos seguir trabalhando. Então, tipo, ele não tá se importando com a empresa, ele tá se importando exclusivamente com ele, sacou? Uhum. Aí não faz sentido ter essa pessoa na equipe. Depois a gente tem alguns testes técnicos. O que é os testes técnicos? Literalmente, nós temos aqui diversas pessoas que passam muito bem na primeira parte de cultura, só que chegam aqui, por exemplo, elas não conseguem executar um teste chamado palográfico. E você já anuncia falando qual é o salário? Não anuncio, pergunta a pretensão salarial dentro do Forms. Tá? Boa. Dentro dos testes técnicos, nós temos o teste palográfico, que é um teste de resistência e produtividade, que é o que a gente diz para a pessoa. Palográfico. Tá? A gente diz para a pessoa que é somente isso, só que na realidade é um teste que, cara, identifica até níveis homossexuais, identifica se a pessoa é um psicopata, identifica 1001 coisas, além da produtividade e resistência dela. Então, é brutal. Esse teste é muito, muito, muito foda. A maioria da galera é eliminada nele. Tá? Outro teste técnico que a gente faz, o G36, é um teste lógico. São 36 perguntas lógicas que a gente faz com um cara. E aí, se o cara não passar com pelo menos aí 60%, 70%, dependendo da vaga, ele também é desqualificado. E por último, a gente faz o BPR-5. Então, BPR, hífen 5, é um teste de associação de texto, para ver como é que é a interpretação de texto dele. E nesse teste, automaticamente, a gente identifica se o cara consegue se comunicar e entender bem o que ele está lendo, o que ele está escrevendo e por aí vai. E antigamente, quando a gente não tinha muita experiência com entrevista, a gente fazia o teste do DISC,
Só que, com o passar do tempo, hoje em dia a gente já identifica pelo formulário, conforme a pessoa se comportou, como é que tá indo a parada, saca? Uhum. Me fala um negócio, esses testes, eles são online, encontra eles? Como que funciona isso? São online, cara. Ó, a rotina titã, níveis homossexuais, o que eu estou dizendo com isso? Se tem traços de homossexualidade na parada, saca? É simplesmente um teste psicológico que identifica isso também. Eu quis trazer literalmente esse ponto de tipo, é tão profundo e tão foda esse teste, ele tem mais de 180 respostas dentro dele. Então, cara, é muita coisa legal dentro do holográfico. É bizarro mesmo. O que ele traz é um nível muito absurdo sobre as características daquela pessoa, de como é que ela se comporta, o quanto que ela é organizada e por aí vai. Ô, Breyer, me mata uma curiosidade. Por exemplo, desde o job description até os testes técnicos ali, que é muita coisa, quanto tempo leva esse processo inteiro? Cara, em torno de 2 semanas. Que isso? 2 semanas para fazer uma contratação, tá? E demora proposital, porque se a gente fizer rápido, a gente vai ter que desligar rápido. Não, eu achei muito rápido aí, para esse tanto de coisa, eu achei que ia ser mais, sabe? Mas é que a gente já tem job description na grande maioria das vagas todas prontas, né? Então, Aham. anúncio é só passar para o time de tráfego, já tem um modelo pronto também de como a gente faz. E aí depois é analisar os forms, a gente deixa rodar por 5 dias, analisa os forms, faz a entrevista com o RH e já era. Entendi. É um processo rápido para nós, já que já estamos com isso pronto, né? E, Breyer, quanto vocês estão tendo de assertividade do pessoal que. E o que você considera assertividade? O cara fica quanto tempo, enfim? Beleza, são 3 pontos que a gente considera assertividade. Então, KPI, quando o cara bate os indicadores de performance dele. Uhum. Meta, quando o cara bate a meta dele, que aí normalmente é muito ligado à questão de faturamento, dependendo de cada uma dos setores ou vaga. E por Uhum. último, se ele respeita a cultura da empresa. Se ele respeita esses 3 pontos nos 3 primeiros meses, a gente considera uma contratação assertiva. 3 meses. Isso. O que eu quero dizer como uma contratação assertiva? É literalmente o cara conseguiu bater a meta, conseguiu respeitar o KPI, conseguiu respeitar a cultura, fechou os 3 meses com isso, pum, pronto. Hoje, os mentorados têm em torno de 84% de assertividade e a gente aqui internamente em torno de 92% de assertividade. Caralho. Então, é chato sim, é um processo um pouco mais longo e duradouro do que tu chegar e dizer, tem alguém para me indicar aí? Vem um primo lá, bota para dentro da empresa e as paradas acontecem. Porém, te traz muito mais resultado para dentro da empresa, né? Boa. Ó, o Jonathan perguntou se vocês fazem mais segmentações aí, como que é a segmentação para anúncio. Cara, normalmente a gente deixa aberto o Brasil, uma rodando aberto o Brasil, e a gente tem encontrado muita gente boa no Nordeste, mano, para trabalhar com a gente. E a gente roda de vez em quando, às vezes, anúncios específicos no Nordeste, porque não sei te explicar o motivo, mas tem muita gente realmente produzindo bem pra caramba e performando muito bem lá. E aí a gente tem contratado uma galera boa de lá, até porque a gente contrata home office, né? A gente não contrata presencial. Tudo home office hoje. Todos home office. Empresa independente inteira é home office. Cara, o que vocês usam de comunicação diária? Discord, Gather? O que vocês. A gente tem GatherTown e a gente também tem o Discord. A gente utiliza os dois, tá? GatherTown é mais para as deles, para algumas reuniões que a gente faz ali, e Discord é mais para manter toda a comunicação salva, né? De tudo que a gente Entendi. tem ali de importante, etc. Além disso, para gerenciar, a gente utiliza o Trello por ser o mais simples, mas existem várias outras ferramentas, como ClickUp, Notion, entre várias outras aí. Boa. Cara, Fechou? Discord matou o Slack, né? Matou. O Slack é muito Ele tá caro, né, mano? Não fecha as voando. contas. Massa, show, continuei. E por último aqui, nós temos a entrevista com o líder. Caso exista o líder, se ele já não for o cara que está fazendo a entrevista de RH, né? O RH ele seleciona até 3 candidatos qualificados para passar com o líder e o líder depois identifica a parte técnica para trazer a pessoa. Vocês viram que até agora todos os testes que eu estava falando era produtividade, lógico, etc. Não tinha nada técnico por si só. Por quê? Porque o técnico é sempre a última coisa a ser avaliada. Se o cara tem a cultura da empresa, se o cara realmente é produtivo, o técnico a gente pode ensinar para ele. Isso não é um problema. O problema principal é realmente se o cara não tem a cultura da empresa. Não adianta ele ter trabalhado na NASA e não ter a cultura da empresa, que ele vai ser a laranja podre e vai apodrecer literalmente tudo. Tá? Boa. Sabe aqueles dois meninos que agora estão com o Brex lá? É o Pedro e o.
Esqueci o nome dele. Quem lembrar aí, fala aí. Eu lembro, cara, na época que eu fazia parte de um grupo aqui, que chamava Liga Empreendedora. Ainda existe esse grupo, né? Daqui de Uberlândia. E aí a gente tinha convidado eles tinham acabado de criar a Pagar.me, estavam voando e tal. E aí eu não esqueço disso. Os caras no comecinho da Pagar.me ali, que hoje eu acho que nem é mais deles, né? Eu acho que eles já venderam e tal, quando eles foram para Stanford, nem sei. E aí eles falando, cara, tinha uma pessoa na nossa empresa que era o melhor vendedor. Ele tinha uns 35 anos e tal, só que ele não estava alinhado com a cultura. Ele era o nosso melhor vendedor e a gente estava no comecinho. A gente mandou ele embora porque cultura é inegociável. Cara, eu nunca mais esqueci essa frase. Isso tem anos. É exatamente isso, mano. Vamos parar para pensar comigo. O cara, por exemplo, não tem cultura por resultado, que é um dos nossos valores. E aí ele bate ali meta baixa, meta média, meta baixa, meta média, não tá nem aí para a empresa. O que ele está mostrando? Que ele pode continuar fazendo isso e não vai ser desligado. O que as outras pessoas vão fazer? Exatamente igual. Fazer então, o mínimo para não ser demitido. Né? Exatamente. Então, automaticamente, a gente deixar as pessoas na equipe é literalmente pedir para as outras pessoas seguir o mesmo exemplo, e isso prejudica demais todo e qualquer funcionamento da parada. Uma live minha, se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Puff. Você vai agora aqui embaixo na descrição, tá, do vídeo ali no YouTube, e lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.